E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Continuando o nosso estudo do capítulo 27. No programa passado, nós conversávamos sobre o espanto de André Luiz ao entrar na enfermaria. É uma câmara que ele diz que parece uma enfermaria, onde ele avistou 32 espíritos masculinos, né, 32 homens semi-mortos, com a aparência de verdadeiros cadáveres. Não se mexiam, olhos abertos e só o movimento da respiração. E para a gente lembrar, vamos relembrar aqui, algum ouvinte possa estar começando a ouvir hoje, não é, sobre esse assunto, lembrando que a colônia Nosso Lar, ela fica na periferia do umbral. O umbral, o que é umbral? A gente já estudou, né, há uns capítulos atrás, o que é umbral. O umbral é uma região que é uma região espiritual, que ela começa na crosta e ela vai por alguns quilômetros, não é, envolvendo a terra. O umbral, na realidade, não é criação de Deus, é uma criação mental dos espíritos que o habitam. E ele é subdividido em um umbral grosso, médio e leve. E Nosso Lar está no limite. As câmaras de retificação, elas se encontram aí nesse limite para baixo. O resto da colônia fica para cima. Porque se a gente lembrar, o André Luiz diz assim: eu desci uma escadaria vastíssima para chegar nas câmaras. Porque as câmaras, como o Tobias explicou para ele, aqueles que estão ali albergados são os recém-saídos do umbral, em situação muito difícil, pior que o do André Luiz. Então, eles não toleram as luzes de cima. O que quer dizer isso? O resto da colônia já está fora do umbral, mas o Ministério da Regeneração está no umbral, principalmente as câmaras de retificação. Então, o André Luiz, se a gente lembrar, ele já foi direto para o Ministério do Auxílio, isso, que já é um lugarzinho melhor. E a gente não deve esquecer que, apesar de todo o sofrimento desses espíritos, né, que estão semi-mortos... Ele foi para o lugarzinho melhor. Lembremos que lá no umbral, como ele conta aqui no início do livro, ele chora no arrependimento daquilo que aconteceu na vida dele. É um choro convulsivo de arrependimento. Aí o Clarencio aparece. Então, esse choro de arrependimento é a ajuda que ele precisava para ele mesmo. Então, por isso que ele já foi para um lugarzinho melhor. Ele não está nessa situação dos semi-mortos. Não, ele não está. Porque ele ajudou algumas pessoas. Ele, né, a gente já viu aqui que mesmo, assim, só para se ver livre delas, mas fez alguma coisa. E ele, sendo o Dr. Carlos Chagas, ele fez um grande bem para a humanidade. Ele se dedicou. Então, ele não está na situação desses que a gente tem estudado, desses semi-mortos, que passam a vida, não é, sem muitos deles com títulos religiosos, mas não desenvolveram a própria espiritualidade, não meditaram na vida espiritual, eles viviam só para si, não é? Não ajudavam ninguém, viviam realmente paralisados do sentimento. Eles só faziam bem a eles mesmos. O que é o umbral na definição do instrutor Druso, que está no livro Ação e Reação? Também é sensacional essa definição que ele dá. Imenso umbral situado, o que existe, porém,
De fato, é o imenso umbral situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Isso mesmo. Então, o André Luiz está espantado, a Narcisa, né, o Tobias já explicou para ele que eles são os crentes negativos, que eles converteram a experiência humana, e eles converteram e já prepararam ela para um grande sono, porque eles não tinham ideia do bem e nem serviram em nada à coletividade. E aí, vamos dar continuidade à leitura, começando pelo parágrafo 39. Não conseguia externar o meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre os meus olhos atônitos. Então, a gente pode observar que os passes, eles são dados aqui aos encarnados, mas também são oferecidos e dados aos desencarnados, porque é uma permuta de energia, é uma injeção de fluidos bons para quem está com os próprios fluidos desorganizados, desequilibrados. Então, eles aplicam determinado tipo de passe. Esse aqui, a gente já viu que no Ribeiro, há uns 2 ou 3 programas passados, a gente viu que o Ribeiro, que está albergado nessas enfermarias, né, lá nas câmaras, ele tomou um passe Rivotril, que parou ele na cama. Esses já estão tomando um passe biotônico Fontoura. Isso é brincadeira, né? Mas é um tônico, é para fortalecer, é diferente, né? André Luiz está tomando passe. Tobias começou a aplicar passe sob os meus olhos. Desculpa, não, sob meus olhos, Não. Sob quem tá tomando, desculpa. Quem está tomando passe... eu olhei errado, estudei errado, não, tá certo, tá certo. Ele viu que o Tobias começou a aplicar passes. Que é o que nós comentamos em programas anteriores sobre a questão do passe. Do passe Rivotril, do Ribeiro. Não, comentamos anteriormente sobre a questão do passe. Foi a partir do passe que o Ribeiro tomou, foi o passe de prostração. Falamos do passe da morte, isso. Passe para botar doente. Nós colocamos a questão do passe enquanto ainda encarnados, que nós damos o passe. E aí nós estendemos a mão e damos o passe. A gente não sabe que tipo ou a necessidade real da pessoa. Comentamos aqui situações, que até uma situação que aconteceu com o Paulo Renato, que ele achava que a pessoa foi atropelada, ele viu a pancada no joelho, ela caiu. E ele querendo dar passe no joelho dela, levou ela para o hospital e a mão dele ia para o ombro, e ele teimando ia para o joelho. A menina entrou no hospital, quando a menina sai horas depois, ela vem com o ombro enfaixado e andando. Ele olha assim, não, ela fraturou a clavícula. Então, quer dizer, a gente não sabe, os espíritos é que sabem onde é que tem que dar. Aqui eles estão dando passe, como a Teresa está falando, outro tipo de passe, né? O outro de fortalecimento, que é o biotônico Fontoura, né? Existe esse remédio? Acho que existe. Acho que existe. Acho que existe, né? Então, dá o passe de fortalecimento, é outro tipo de passe. Sob os olhos atônicos do André, ele está espantado, ele não sabia, né, essa situação do pós-morte que... E ele vai ficar mais espantado ainda com o que vai acontecer agora. Fim da operação nos 2 primeiros, quer dizer, acabou de dar o passe nos 2 doentes, lá nos 2 semi-mortos, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Então, esse vômito aqui é um vômito mental, já que nós já estudamos que o pensamento é matéria, como diz Allan Kardec. O nosso pensamento é matéria. Então, a gente quando come alguma coisa, né, estragada, o nosso organismo, ele imediatamente, se a gente não tomar algum remédio para acalmar a necessidade de botar para fora, a gente vai vomitar. Ele reage a esse tóxico. A nossa mente também. A nossa mente, principalmente no mundo espiritual, que está livre do corpo, ela vai expelir
Lógico, o remedinho aqui foi o passe que o Tobias aplicou. E está ajudando a expelir as substâncias tóxicas que a mente dessas pessoas agasalharam o tempo todo e continuam no mesmo pesadelo, porque a gente já viu que eles têm aparência que estão em coma, que estão dormindo, mas os pensamentos continuam. Então, o passe que o Tobias aplicou vai favorecer, né, a eles expelirem essas substâncias tóxicas. A gente lá no centro costuma comentar, eu costumo comentar, que a nossa mente, nossa alma, pode ser comparado a um recipiente. Se a gente colocar coisas boas dentro desse recipiente, perfume, esse perfume, não é, cada vez mais vai ser exalado. A gente vai botando perfume, o recipiente vai ficando cheio, vai transbordar perfume. Mas se a gente só agasalha sentimentos ruins, vícios, pensamentos negativos, guardar sentimento de ódio, mágoa, maledicência, vai ter uma hora que a gente vai colocar isso para fora. E se não fez isso no corpo, isso vai ser levado para o mundo espiritual. Isso hoje, graças a Deus, é estudado pela ciência, faculdade de medicina, o comportamento que as pessoas têm com relação aos pensamentos. A psicologia já aprofundou muito isso. Mas do que a Teresa está falando do pensamento ser matéria, nós temos na Gênesis capítulo 14, intitulado Os Fluidos, livro A Gênese de Allan Kardec. E aqui, no capítulo 14, no item 14, Allan Kardec coloca a ação dos fluidos, dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. E tem um trecho aqui interessante para a gente raciocinar em cima do que nós estamos vendo aqui na enfermaria. O André Luiz está começando o trabalho. Ele diz assim na Gênese: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Mudam-lhe as propriedades como o químico muda dos gases, combinando-os com certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Ou, algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Doutras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa coisa produza, como basta que modele uma área para que essa repercuta na atmosfera. Então, esses pensamentos que o André Luiz está vendo aqui do vômito escuro é exatamente aquilo que cultivaram no pensamento a vida inteira. E agora eles emanam. Então, como ele diz aqui na Gênesis, tem que botar para fora para melhorar. Outras são produto de um pensamento inconsciente, mas é aquilo que está dentro de nós, não é? Então é a continuidade da vida. O raciocínio aqui de Allan Kardec encaixando muito bem, revelação aqui de Allan Kardec, encaixando muito bem aqui no que diz aqui o Lisas, no que o André Luiz está vendo aqui, né? Lisas não, Tobias, né? Aí o Tobias vai continuar. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Então, todos nós pensamos, todos nós, não é, de alguma maneira, a gente expele esses fluidos. Então, os fluidos podem ser benéficos, não é? No caso, quando você pensa no bem, quando você faz o bem, ou podem ser venenosos, quando você agasalha ideias ruins, quando você agasalha ideias criminosas, quando você guarda mágoa, ódio, desejo de vingança. Então, os encarnados também expelem. É que a gente não vê. Mas todos nós expelimos os nossos fluidos, que são os nossos próprios pensamentos. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, quem tiver interessado pode depois ler o capítulo. É um livro um tanto quanto, né, com alguns termos
mais técnicos, porque foi um livro que chegaram para Chico Xavier e falaram para ele, mas você nunca escreveu um livro para classe médica específico. E aí o mundo espiritual envia, através de André Luiz, um livro com termos técnicos, e é o livro Evolução em Dois Mundos. E aí, no capítulo 13, no item Fluido Vivo, o André Luiz vai aclarar um pouquinho mais o que é esse fluido vivo. No plano espiritual, isso quer dizer, quando a gente morre, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmos. Então, a gente recebe de Deus, né, do hálito divino, só coisas boas. Mas quando a gente as recebe, a gente as manipula, de alguma maneira, ou para o bem ou para o mal. E aí é o que a gente, né, como ele vai dizer, esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. E aí, então, a gente vai observar, ele vai colocar mais um pouco, né, que de certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Então todos nós, encarnados e desencarnados, expelimos esses fluidos, não é? E só que eles vão sair de nós com as nossas características. E principalmente com os nossos sentimentos. Então, esses fluidos, eles podem ser calmantes, eles podem ser como esses tônicos, porque a Narciso, ela aplicou no passe um fluido calmante. Já o Tobias, ele aplicou aqui um passe com fluidos tônicos. Fortalecimento. Isso. E, Tereza, e novamente aqui no livro A Gênesis, no capítulo 14, os fluidos, no item 16, Allan Kardec coloca qualidades dos fluidos, né, que é exatamente o que nós estamos falando. Isso. Ele diz assim, tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, aos passos que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição. O grau de perfeição moral destes. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Então, ele está dizendo que ele fala muito mais coisas, mas que a qualidade dos fluidos depende daquele que emana o pensamento, né? Então, vai dar a qualidade daquele pensamento. É o que nós estamos vendo aqui. O André Luiz, nesse capítulo, ele vai falar a mesma coisa que Allan Kardec. Exatamente. Com uma roupagem mais nova, mais... não é? Porque a ciência, ela adiantou. Ela também fez os seus progressos. E nesse mesmo capítulo, não é o capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que... assim como o átomo é uma força viva e poderosa, o nosso pensamento também. Ele vai falar que
a inteligência que mobiliza o pensamento para o bem ou o mal, não é? Essa partícula do pensamento, embora vive poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador. Então, os nossos pensamentos, eles podem nos aprisionar ou nos libertar. Esses semimortos, eles estão aprisionados dentro dele mesmo. O André Luiz já conseguiu um pouco mais de liberdade. Eles também podem ser ácido ou balsâmico, doce ou amargo. É aquilo que Kardec coloca. A gente vê que André Luiz em nada contraria, não é, os estudos feitos por Allan Kardec. Ele apenas amplia mais o raciocínio. Os espíritos ampliaram o raciocínio a mais com a vinda, principalmente, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso. Ele pode ser doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura nomeável a falta de terminologia, a raio de desejo ou raio da emoção. Aí o André Luiz pode dizer que esse nosso pensamento, ele pode ser o nosso raio de desejo ou raio de emoção, porque são raios que saem da nossa mente. É que a gente encarnado não vê, mas no mundo espiritual, no caso aqui dos semi-mortos, eles estão botando esses fluidos pela boca. Não é? A situação está tão complicada para eles, eles estão tão intoxicados, né? Que eles têm que botar para fora, assim, numa quantidade grande, para poderem serem aliviados, porque isso é a misericórdia de Deus, não é a misericórdia dos bons espíritos, para aliviar esses espíritos que estão tão aflitos e sobrecarregados, porque eles estão em sofrimento. Não nos enganemos que esse sono é repouso, porque não é. Muito pelo contrário. Como a gente colocou, é um atraso, entre aspas, para a evolução do espírito. A gente sabe que não há ninguém retrograda, a gente sabe disso. Mas eles estão estacionados, eles poderiam estar mais avançados. E esse é o grande problema da humanidade da Terra, não é? 2000 anos se passaram desde a vinda corpórea de Jesus à Terra, porque ele sempre esteve conosco, mas em corpo há 2000 anos e continuamos os mesmos. Ainda não conseguimos praticar tudo aquilo que ele veio nos ensinar. É um raciocínio lógico, porque enquanto desencarnados não tem mais o corpo físico, então esse vômito que enquanto encarnados, como a Teresa citou, a questão da alimentação muitas vezes errada e o organismo reage, né, expelindo, e até pode ser através do vômito, mas enquanto desencarnados, como tem mais o alimento físico, mas tem o alimento mental, o pensamento continua. Dessa questão que ele falou aqui, né, do que cultivou a vida inteira. Então, expelindo para fora isso. Então, é o mesmo raciocínio de encarnado, só que aqui é o pensamento e o André Luiz vê os fluidos venenosos que segregam. Como explicou o Tobias, como diz Allan Kardec aqui, da qualidade dos fluidos. Allan Kardec coloca da qualidade dos fluidos dos desencarnados e dos encarnados. Porque nós emitimos o tempo todo aqui, enquanto encarnados, os fluidos também. Não é só o vômito que sai para fora. É por isso que às vezes a gente chega o vômito físico que sai do nosso esôfago, sai também da mente. Por isso que às vezes a gente chega perto de alguém e sente-se mal. Ou sente-se muito bem. Não é? São esses fluidos que a gente não vê, mas sente. Não vê, mas sente. Então, é essa questão. Por isso, e aí voltando lá, aquela frase de Jesus, vigiar e orar. Então, a vigilância, essa vigilância do comportamento nosso, não do dos outros, né? Do nosso comportamento. A gente só gosta de analisar. É mais fácil analisar o comportamento do outro, é muito fácil. A gente faz uma análise completa na hora disso que tem que fazer, a página que a gente abre é para ele, não é para nós, então é assim. Mas a gente tem que mudar isso e procurar mudar isso e raciocinar diferente. Mais uma vez estamos chegando ao final de mais um programa e agradecendo aqui a oportunidade que tivemos de comentar sobre o Evangelho, dizendo sempre que nós apenas repetimos o que os Espíritos estão falando.
de acordo com o que eles falam da obra básica e da psicografia, principalmente da Lavra de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus, Deus abençoe vossas famílias, vossos lares, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.